fibra de vidro. Eu fabrico mesas, cadeiras, cornetas para trio elétrico, qualquer peça que os irmãos precisar, ele tendo uma foto e as medidas, eu consigo executar o projeto para eles. Aí quando eu preparava essa peça para poder desenvolver, quando estava preparado para fabricar, chegava um irmão e falava assim: Antônio, deixa eu ver, e colocava a mão em cima. Tinha matriz minha que quando eu ia fabricar tinha as marcas dos dedos em cima. Aí eu falava assim: você quer ver ou você quer pegar? Porque eles falam assim: deixa eu ver e coloca a mão. Então aquilo que você não coloca a sua mão é difícil de ver. Mas com Abraão não foi assim, porque ele não via Deus e ele não tocava a Deus, mas ele tinha fé que o Deus que ele servia o abençoava e guiava em todo o trajeto da sua vida. Prova é que os irmãos observaram nas lições que foram ministradas aqui, da lição 1 até a lição de número 5, porque a lição 6 não foi ministrada ainda em decorrência do Dia das Mães, de domingo passado. Os irmãos observaram que Deus fala para Abraão assim: sai da sua terra e das suas parentelas e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai daqui sem rumo e caminha, sem uma bússola, sem um GPS e sem uma direção exata. Mas ele, obedecendo o que Deus lhe falava na sua mente e com a fé que ele tinha no seu coração, ele seguiu viagem e foi até aonde Deus o indicara para que ele fosse. E eu quero dizer para os irmãos nessa manhã que Abraão, ele não era um santo, não era aquele homem perfeito que você podia olhar assim e dizer assim: não, esse aqui nunca cometeu nenhuma falha, esse aqui é um homem perfeito. Eu quero falar para os irmãos que Abraão era um homem da mesma... Obrigado, irmã Diva, que Deus abençoe. Era um homem da mesma forma de qualquer um de nós. Como diz nos dias de hoje ele fala assim: quem já ouvi alguém falar para o outro, não falou para mim, mas falou para um outro, e eu estava junto e ouvi que ele disse assim: quem é você para me falar isso, um comedor de feijão como você? Eu quero falar para os irmãos que Abraão era um homem igualzinho a nós, com as mesmas falhas e com as mesmas limitações, pois ele era passível de falha. Digamos, como na linguagem de hoje, era um comedor de feijão, de arroz, de macarrão, mas Deus usava de uma maneira especial. E eu quero falar para os irmãos, aqui o irmão Marcelino fez a leitura, o versículo 1, ele diz assim... Peraí, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que fica mais fácil. O Moisés se adiantou a mim, já está lá, o texto. A lição hoje trata exatamente do capítulo de número 22 de Gênesis. Nós vamos trabalhar o capítulo todo, pois é o que está na lição de hoje. Aqui ele diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Os irmãos observaram, aqui eu vou colocar um ponto nessa lição aqui, nesse versículo 1 diz assim:
e Deus tentou Abraão. Deus não pode ser tentado e também Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos seres humanos mesmo, pelas nossas falhas e pelas nossas limitações. O que aconteceu aqui com Deus e Abraão? Deus pôs Abraão à prova. E Abraão se submeteu àquela prova pela fé. Para quê? Para que o caráter de Abraão fosse moldado e aperfeiçoado para ele chegar na pessoa a quem Deus desejava que ele fosse. Assim como o fogo refina os metais. Se os irmãos pegar um vídeo, uma peça e observar o ouro, você não arranca aquela pedra da terra já com aquele brilho perfeito, igual está uma aliança, igual está uma joia de um alto preço. Ela é tirada como uma pedra bruta e depois de retirada do solo, aquela peça é lixada, tirada, aparada todas as arestas, para depois ela vai para o fogo e vai ser derretida e se transformar em barras, e depois dessas barras se tornar nessas joias a qual nós vemos. Então, da mesma maneira, Deus faz com nós, seres humanos. E nós, quando chegamos até a Deus, nós não era um ser perfeito. Você nunca deve, quando alguém falar para você, não, eu estou esperando eu melhorar para poder eu aceitar Jesus ou para eu ir para a igreja. Não é dessa forma. Você vem da maneira que você está no mundo e aqui você é aperfeiçoado, aparado todas as arestas, aquela lixadinha que precisa ser lixada, vai ser lixada para se transformar na pessoa que Deus quer. E isso acontece exclusivamente e somente pela fé. Aqui a lição diz uma prova de fé. Os irmãos dizem assim, o irmão Antônio não vai falar do sacrifício de Abraão, nós estamos caminhando nesse rumo. Eu precisava explicar essa parte para poder os irmãos entender do que nós estamos falando aqui, do homem que era Abraão. Esse versículo de número 1, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A explicação desse versículo primeiro, a explicação do versículo primeiro diz assim: Deus faz um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assim assistir à sua queda, mas para aprofundar a sua capacidade de obedecer a Deus verdadeiramente e desenvolver o seu caráter. E assim, como o fogo refina o metal para extrair preciosas joias, Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Quando somos testados, podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados para desenvolver o nosso caráter. A prova vem para nós para nos aperfeiçoar. Deus não coloca uma prova diante de você
para você tropeçar e Deus ficar de lá assistindo o que está acontecendo. Como os irmãos sabem que nas Olimpíadas tem o salto com vara. E eu costumo brincar com um colega meu e falo, tome cuidado, porque a cada passo que você dá, o sarrafo está ficando mais alto. Na prova de salto com vara, você não começa saltando 2,80 m e tantos, igual ele, 5 metros, não. O sarrafo ele é colocado baixinho, e colocado em vários colchões, e você salta e cai em cima. Ele está baixinho, mas à medida que você vai desenvolvendo a sua musculatura, o seu preparo físico, aí o sarrafo vai ficando mais alto. Da mesma forma, Deus põe diante de nós o sarrafo. Lá quando nós aceitamos Jesus, Ele deixa dessa alturinha assim, igual quando nós brincamos com as crianças. Põe um cabo de vassoura e fala, pula por cima. E Ele dá aquele salto por cima e nós aplaudimos. Nossa, que lindo! Ou quando a criança está caminhando, que dá o primeiro passinho, ali ele está ainda sem força nas pernas, e a mãe aplaude, e o pai e fala assim, venha, dá mais um passinho, e ele vai. E isso acontece com nós. Costela, mocotó, xambari, igual o nosso pastor Pedro fala. Você não vai pegar e dar mocotó, xambari, costela com mandioca, pensa uma coisa boa. Para uma criança, você começa com leite fraquinho da mãe, igual a irmã Diva, boa colocação, irmã Diva. Coloca aquele leitinho e depois vai fortalecendo mais ele, para daí a pouco ele está comendo a comida sólida. Igual Deus faz conosco. Abraão não era um homem perfeito, porque ele saiu ouvindo a voz de Deus. Mas quando ele chega lá, em terra estranha, o que nos arremete a nós hoje, é que quando nós estamos no meio dos crentes, nós usamos uma linguagem de uma forma e as palavras tudo aparadinha, certinha, corretinha. E quando nós estamos lá no mundo com as pessoas que não conhecem a Deus ainda, nós devemos ter o mesmo trato que temos com os irmãos. Porque tem irmão que ele é de uma maneira dentro da igreja e fora da igreja é de outra forma. E Abraão, como eu falei que ele era homem igual nós, sujeito às mesmas falhas, que ele, quando chegou em terra estranha, ele disse assim, lá eles têm as práticas deles, e se eu disser que você é minha esposa, eles me matarão e ficarão com você, porque Sara era bonita e formosa. E aos 75 anos de idade, quando ela chegou lá, ela ainda era bela. Pois quando Abimeleque viu ela, ele cresceu o olho. E Abraão vai, combina com ela e diz assim, quando te perguntar, você vai dizer que é minha irmã. Aí quando esse episódio aconteceu, Deus fala com Abimeleque e fala assim, você não vai tocar nessa mulher. Aí fala com ele à noite. E Deus vai lá em Abraão e puxa
a orelha de Abraão. Ele não mentiu por completo. Ele contou uma meia verdade, pois Sara era filha de um, digamos assim, o irmão Nilton casa com a mulher, mas ele já tem um filho, e esse filho não é da outra mulher que ele casou. Então, se a outra mulher que o irmão Nilton casou tiver uma filha e ela casar com o filho do irmão Nilton, eles não são irmãos, pois o filho é do irmão Nilton e a filha é da mulher que casou com o irmão Nilton. Foi isto que aconteceu com Abraão e Sara, trazendo para a linguagem de hoje, pois as pessoas que se casaram, igual eu coloquei com o irmão Nilton aqui, eles não são irmãos sanguíneos. Um é filho de um pai com uma outra mãe e outro filho de uma mãe com outro pai. É isso que aconteceu. Ele contou uma meia verdade, mas isso lhe custou um puxão de orelha daqueles. Deus puxa a orelha de Abraão e ele continua um pouco retinho. Aí depois, como é que fala, irmão Marcelino? Retinho, retinho. Aí ele caminha um pouco reto, quando daqui a pouco ele mais uma esquivadinha de novo. Porque outra esquivadinha, porque ele consente em ter um filho com H. A mulher dele diz: não, já somos velhos e eu não posso mais gerar filhos, então você vai deitar com H, minha serva, e terá filho dela, para que nós deixamos descendência. E ele consentiu. Mas isso lhe causou outra grande dor de cabeça, porque ele aceitou aquela proposta, mas que quando H estava grávida, ela começou a debochar da sua senhora. Olha, eu estou grávida do seu marido, você não pode dar filho para o seu marido e eu posso, eu sou melhor do que você. Isso é conjectura, não é? Isso aqui é o irmão Antônio, pensando na conversa das duas, o dia todo junto, lavando as vasilhas, lavando a roupa, passando, separando, arrumando a casa e conversando junto. Pois os irmãos acham que as duas ficavam caladinhas o tempo inteiro? Não, as duas conversavam. Como os homens conversam também, as mulheres conversam umas com as outras. E nessas conversas, H debochava da sua senhora, a ponto de ter um entreveio entre as duas e H fugir de casa ainda grávida. Aí Deus fala com ela de novo: volta para a tua senhora e te humilha debaixo da potente mão dela. Para que ela voltou, e Deus faz promessa nessa volta dela do filho que ela estava esperando. Desse filho que ela estava esperando. E o que acontece? Misericórdia. Olha, eu não estava olhando para o relógio, olhando só para frente, a hora, o tanto que já avançou. E nessa conversa das duas, quando Deus manda H voltar para a sua senhora, ele faz uma promessa desse filho, que ele ia ser muito próspero, muito abençoado. Ele ia ser muito querido pelos seus e muito abençoado. Aí o que acontece? Seguindo, antes de chegar em Abraão, receber a ordem de Deus para sacrificar Isaac,
com toda a fé que Abraão tinha, ele caminhava um pouco reto, depois ele dava mais uma escorregadinha, igual eu falei, no consentimento. Depois, quando Isaac já era nascido, em uma festa de aniversário de Isaac, o filho de Agar começa a debochar de Isaac. Os irmãos observou que coisa que poderia ter sido evitado lá no começo, mas não foi evitado. Então vamos trabalhar da maneira que está. Vamos tentar nos organizar e seguirmos junto, pois não dá para separar mais agora. Mas com isso, Sara começa a buscar uma maneira de despedir Agar, mandar embora. Ela caçava uma coisa. É aqui o pensamento do irmão Antônio. Essa roupa não ficou bem lavada. Olha aqui, você lavou e esse lençol ainda ficou uma mancha. Mas Agar ia suportando. Vai daqui, vai dali. Essa comida não ficou saborosa, faltou um pouco de tempero. Não, mas ia suportando, porque elas já estavam juntas e ia tentar seguir junto. Até o dia do aniversário de Isaac, quando Ismael começa a debochar de Isaac. Nesse momento, Sara fica irritada e chama Abraão e diz para ele: eu tomei uma decisão e agora vou despedir essa serva. Eu não quero mais essa mulher na minha casa. Abraão, em vez de dizer: não deixa a mulher porque ainda está com um filho pequeno aqui, porque ele não era ainda adulto, deixa a criança aqui. Mas Abraão, mais uma vez, ele comete mais um pequeno deslize. Ele consente em despedir Agar. E Agar sai com aquele menino pelo deserto. E quando acaba o suplemento e a água, ela se distancia do menino e esqueceu da promessa que Deus havia feito, que o menino não ia morrer e que dele ia nascer, ia ter uma grande nação e que seria muito próspero. Aí Agar se distancia do menino para não ver o menino morrer. Vai falar assim, ele vai morrer de fome e de sede, se afastou uma distância do menino. E quando ela está lá, Deus diz para ela mais uma vez: observa e olha. E ela olha para trás e quando vê, está um oásis com águas limpas e cristalinas. Ela corre até lá com o menino e toma daquela água e se fortalece. E o anjo do Senhor, o mesmo que falou com ela quando estava distante do menino, esperando ele morrer, chega e fala para ela: volta de novo, mais uma vez. Uma coisa que nós temos que observar muito bem e uma prova de fé é nós não usarmos a prova de Agar. Quando as coisas apertarem, tiver algum desentendimento com o irmão, não virar as costas e falar: não, eu vou embora. Vou embora. Isso é a síndrome de Agar. Agar não tinha fé, mas Abraão, com toda a sua fé, ele já tinha, numa guerra, vencido os reis, buscado o seu irmão, o seu sobrinho Ló de volta, e estava com ele. Mas nesse momento,
Deus diz assim: Abraão, chegou a hora de subirmos o sarrafo um pouco mais. E nesta hora que Deus fala com Abraão, ele subiu o sarrafo mais um pouco, para provar para ele como que estava o coração dele. Porque Deus vê o que está no coração, porém nós vemos o que está diante dos nossos olhos, aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos ver. Mas Deus, Ele conhece o coração de cada um e diz: Abraão, como eu conheço o seu coração, chegou a hora de subirmos o sarrafo mais um pouco. E eu quero colocar aqui que Deus vê o que está no coração. Eu queria pedir para o Levi colocar, por favor, 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo, já está na tela. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Seguindo aqui a leitura um pouco mais à frente, aqui Gênesis capítulo 22, versículo de número 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Deus fala com Abraão: vamos subir o sarrafo mais um pouquinho. Abraão, agora eu quero que você me ofereça em sacrifício, em holocausto, o seu filho amado. É engraçado que quando Deus está conversando com Abraão, ele conversa igual nós seres humanos, porque Deus se tornou em forma humana para entender os humanos como nós somos. Da mesma forma, e Deus conversando com Abraão, quando ele fala: Abraão, e você vai me oferecer o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. O seu filho, único filho, a quem você ama. Para Deus saber se Abraão amava mais Isaque do que Deus. Nós devemos observar na nossa fé um momento para os irmãos refletir. Não precisa me responder nada, não precisa responder nada para o irmão Antônio. Apenas pense com você mesmo. Qual é o Isaque que está no coração, que está ocupando o lugar de Deus? Será que Deus tem que subir mais um pouco o sarrafo para ver o que está no nosso coração? O que está tomando o lugar de Deus no nosso coração, que precisa ser sacrificado para que através de nós Deus possa realizar aquilo que Ele tem para ser realizado, que é a obra redentora que o seu Filho nos deixou.
através de nós, Deus vai nos moldando para que nós venhamos fazer a obra que Ele deseja, que é alcançar a salvação. Quando Deus pede Isaac, aqui eu li o capítulo 22 de Gênesis, e o versículo 23, e o versículo 3, a explicação dele é assim, ó. Naquela manhã, Abraão iniciou um dos mais altos momentos de obediência já registrado na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros ao Monte Moriá, próximo a Jerusalém. Com o passar dos anos, ele aprendeu muitas lições difíceis sobre a importância de obedecer a Deus. E esta vez, a sua obediência estava pronta e completa. Obedecer a Deus costuma ser lutas, porque pode significar abrir mão de algo que realmente desejamos muito. Não devemos esperar que a obediência a Deus seja fácil ou que aconteça naturalmente. Obedecer a Deus não é fácil, pois Paulo diz assim: aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o que eu quero fazer, isso não faço, porque é uma luta constante da carne contra o espírito. Da carne contra o espírito. E naquela manhã, de madrugada, quando Abraão pegou o machado, cortou a lenha, quando fala fendeu, os irmãos que morou na roça sabem o que é rachar a lenha. Aqueles tocos que não cabem na fornalha têm que ser rachados em lascas e depois ele ser usado. Quando Abraão fendeu a lenha, ele colocou aquela lenha sobre o jumento, amarrou, fez uma bela de uma carga, tomou 2 dos seus moços de confiança e Isaque, seu filho, e disse: vamos em uma viagem adorar ao Senhor Deus. Ele diz: vamos em uma viagem adorar a Deus. Mas Abraão, ele não contou para Sara o que Deus tinha falado para ele. Porque Abraão, eu vou adiantar aqui um passo, Abraão poupou o coração já fraco e um pouco cansado de Sara, daquele desgaste, que seria contar para Sara o que Deus havia lhe falado, que ia pegar o seu filho, o único filho a quem ela amava, e ia oferecer em holocausto a Deus, o que significa matar o menino, cortar o pescoço, derramar todo o sangue sobre aquela lenha no altar, e depois aquele corpo em cima daquela lenha cortada e fendida, em cima daquelas pedras, seria colocado fogo, e aquela fumaça subiria até Deus. Esse altar
improvisado. O altar que Deus mandou construir em Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, ele tinha 2,5 metros de altura e 2,5 metros de largura, e ele era colocado sobre uma base, e essa base, ele tinha 2 argolas de um lado, 2 do outro, colocava madeira, e só para os irmãos entender, para ser transportado dentro daquele altar que era feito de madeira de acácia, era revestido de bronze, para poder, e tinha uma grelha dentro, aonde seria colocado o animal para ser queimado, como se nós fizéssemos uma churrasqueira, e tem a grelha, aonde vai colocar a carne para ser assada, e o fogo nós vamos colocar embaixo. Eu quero que os irmãos mentalizem na mente assim, Abraão caminhando por 3 dias, e ele não falou para Isaac o que estava no seu pensamento e no seu coração. Todos dormiam à noite. Isso é o irmão Antônio que está dizendo. Os 2 servos e Isaac dormiam à noite, mas Abraão estava com o coração o tempo inteiro, porque não conseguia desligar o seu pensamento daquilo que Deus tinha lhe falado. Ele não dormia. Foram 3 dias de agonia e angústia. Isso arremete a Jesus Cristo quando estava lá no Calvário, porque tudo isso estava apontando nessa direção, apontava tudo para essa direção. Porque se os irmãos observarem, quando Isaac, aqui é o versículo de número 5, diz assim: e disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha, Abraão, quando ele completou a caminhada, que ele viu o Monte Moriá à sua frente, distante, ele falou para os moços: ficai aqui e aquietai-vos, e eu vou com o moço oferecer adoração a Deus, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não falou que tornaria, ele colocou no plural: tornaremos a vós. Ele estava indo com a certeza de que se ele matasse o seu filho e sacrificasse no altar do Senhor, o Senhor seria capaz de ressuscitar o seu filho e ele voltar caminhando com ele do altar até onde estavam os moços. Ele voltaria caminhando com ele. E desta forma, Abraão seguiu a sua viagem rumo ao monte. E quando ele chega lá, deixa eu observar aqui. Levi, por favor, coloca aí Hebreus capítulo 11, o versículo 18, por favor. Hebreus 11, e o versículo 18 está ali: sendo-lhes dito: em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele tinha, o sarrafo tinha ficado numa altura tão alta que ele não tinha outra opção a não ser fazer aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ainda que ele cortasse o pescoço de Isaac, oferecesse em holocausto, em sacrifício no altar, até das cinzas Deus o ressuscitaria, e ele voltaria caminhando com ele até os moços e voltaria para sua casa. Aqui nós vamos observar que a fé de Abraão o levou a isto, e que
se nós observarmos, igual eu falei, que começou lá em Abraão e estava apontando diretamente para Cristo, os irmãos observou que eu li aqui, e tomou Abraão a lenha, versículo 6 do 22 de Gênesis, versículo 6 diz assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. E pôs sobre Isaque seu filho. Os irmãos observando aí, Levi, por favor. Agora, cadê eu encontrar a anotação aqui? Quando eu encontrar, eu falo, Levi. Quando eu encontrar, eu falo para você. É João 19 e o versículo 17. É porque eu anoto uma parte aqui, outra aqui. Aí quando eu falo uma referência, aí eu vou procurar aonde eu encontrei aqui a referência. É João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Os irmãos observaram aí que eu falei que estava apontando diretamente para Cristo. Pois o jumento levou a lenha até chegar onde avistava o lugar de ser oferecido Isaque em holocausto. E depois a lenha retirada foi colocada sobre as costas de Isaque. Ele levava a lenha, na qual ele seria queimado, oferecido em holocausto ao Senhor. Agora eu tenho que olhar mais para cá, né, Levi? Porque eu estou olhando só para baixo aqui, agora que eu vi que já é 10:02. Levou a lenha, a qual ele seria imolado e queimado nesta lenha que ele estava carregando, para que se cumprisse a fé que o seu pai tinha no coração. Pois quando ele estava levando a lenha, e quando Abraão viu o Monte Moriá, ali já estava a certeza no coração de Abraão que ele amava mais a Deus do que a Isaque, seu filho, e que não necessitava mais de que o filho fosse queimado, pois eles caminhando, eles não caminhavam um atrás e o outro na frente. Aqui a leitura do texto, eu não preciso explicar para os irmãos, diz que eles caminhavam juntos, lado a lado. E quando Isaque diz assim: meu pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto? A fé de Abraão tinha já tirado Isaque do coração, naquela trajetória daquela viagem de 3 dias. Abraão já tinha tirado Isaque do coração e colocado Deus no lugar que Deus deveria estar, no coração. Pois Deus conhecia o coração de Abraão. E quando Isaque pergunta: meu pai, aqui está a lenha, o cutelo e o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde imediatamente para Isaque, seu filho, e diz:
o cordeiro Deus proverá para si. Ele sabia que Deus estava providenciando tudo, pois Isaque, a sua trajetória da sua vida, como ele foi ensinado pelo seu pai, a fé já estava impregnada também no coração de Isaque. Pois a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos andando, sentado, deitado, caminhando. Então devemos colocar na testa, nas costas, para não esquecer o Deus que cuida de nós a cada dia. Isaque conhecia todo esse trajeto muito bem, porque quando eu fui pesquisar, nos diz que Isaque, nessa época, ele tinha 16 anos de idade. E como as pessoas naquela época eram muito fortes e robustas, e elas viviam cento e tantos anos, até 200, 300 anos, ele já era um homem feito, perfeito, como Deus havia descrito para Abraão. E ele tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos de idade, porque tanto é que ele carregou toda a lenha sobre as costas. Como que Abraão poderia pegar um homem, fazer igual o pastor Pedro fala, um homem zarrão desse tamanho, com essa estatura, e obrigar a amarrar os seus pés e as suas mãos e colocar com a cabeça para baixo e imolar, cortar a sua artéria e deixar derramar todo o seu sangue sobre aquela lenha naquele altar. Não aconteceu desta forma, porque quando Abraão, eu creio, o irmão Antônio, eu creio que Abraão carregou todas as pedras para fazer aquele altar improvisado, aquele lugar de holocausto, de sacrifício improvisado, colocou as pedras tudo em ordem, pegou toda aquela lenha e colocou em ordem. E no finalzinho da lição de hoje, se os irmãos observarem, vai dizer que Isaque deitou sobre o altar, o qual Abraão o amarrou. Ele já era um homem feito, perfeito na sua estatura, um homem completo até na sua fé, porque quando o pai dele falou para ele, Deus proverá para si um cordeiro, ele estava ciente, porque ele podia olhar e dizer: aonde está este cordeiro que eu não estou vendo? Nós não trouxemos cordeiros para cá, meu pai. Não tem cordeiro aqui. Mas, quando Abraão lhe disse, Deus proverá para si um cordeiro, no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, diz assim: e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos observaram que estava apontando diretamente
para Jesus. Isaque não via o cordeiro, pois a promessa não tinha sido feita para Isaque. A promessa havia sido feita para Abraão, seu pai. E quando Isaque deitou sobre o altar com a cabeça para baixo, em cima daquela lenha, e Abraão vai lá e pega o fogo e coloca a parte, e pega o cutelo na sua mão e caminha até Isaque, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças isto. Quando Deus fala com ele, não faça isso, ele olha para trás e vê um carneiro que está preso pelas suas pontas em um mato, em um arbusto. Ele estava preso no mato. E Abraão vai até lá, pega aquele carneiro e sacrifica o carneiro juntamente com Isaque, seu filho, e depois caminham os dois juntos até os seus dois moços que ele havia deixado lá embaixo ao pé do monte. Os moços tiveram uma serventia, ficaram assentados batendo papo e segurando o jumento que levou a lenha. Eu observo aqui, igual eu brincando essa semana, eu poderia ser pelo menos um dos servos que estava assentado conversando naquele dia. Pois eles seguiram com Abraão no mesmo propósito de fé, sem saber do que se tratava, na história que eles estavam incluídos. Pois a lição diz o tempo inteiro que eles caminharam junto, de a pé, caminhando, e eles não caminhavam de cabeça baixa, triste, sem saber o que fazer. Eles caminhavam os quatro juntos, alegres e felizes, e conversando sobre o que Deus havia feito na vida de Abraão. Abraão vinha contando aquela trajetória de 80 quilômetros. Abraão vinha falando para eles: você lembra que Deus me mandou sair da terra da minha parentela para um lugar que ele me mostraria, e eu saí, e lá Deus me prosperou, e Deus fez assim, Deus fez dessa maneira. Pois Abraão já era próspero naquela época. Mas aí quando ele oferece o holocausto deste carneiro, aí Deus vai fazer aparecer de novo a Abraão, como tinha aparecido para subir o sarrafo. Deus falou: agora que eu subi o sarrafo e eu não sou medalhista olímpico, eu não sei qual que é a altura, a última altura que um daqueles ginastas pode pular, mas que o sarrafo ele já estava no último ponto, o sarrafo. Quando Deus volta para falar com Abraão, que está no capítulo 22, e o versículo 15 até o versículo de número 19, para concluir. Eu tenho 1 minuto e meio para fazer a leitura, pois o tempo já está esgotado. Gênesis capítulo 22 e o versículo 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, dizendo o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente
como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. Os irmãos observaram que ele saiu aquela trajetória naquela manhã com o seu filho e com aqueles dois moços para cumprir um propósito de Deus, e que Deus o abençoou grandissimamente, a ponto de chegar da descendência de Abraão, estarmos nós aqui, vindo Jesus Cristo a ser morto na cruz, no Calvário, derramar o seu sangue, para nos dar o direito de redimir dos pecados, e nos trazer para estar nessa manhã aqui, sentados, obedecendo a Deus, porque vocês tiveram fé de deixar a casa e vir até aqui para ouvir a palavra de Deus. Isto foi obra que vocês fizeram. E desde já eu agradeço a cada um, agradeço o irmão Marcelino e devolvo-lhe o microfone. Irmão Marcelino.